Bom dia para você que está nos acompanhando aí da sua casa, do seu trabalho, seja onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe. Eu pretendo ser bem breve, trazer uma palavra para a meditação dos amados irmãos que me ouvem nessa manhã. Querido, você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia, se você puder, em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 14. Hoje o tema da mensagem é: como saber se eu sou um cristão de verdade? Como saber se eu sou um cristão de verdade? Esse texto que Tiago nos traz, ele traz um tema chamado fé e ação. Tempos atrás, algumas semanas atrás, eu estava conversando com o Tiago, irmão Marcos, e a gente estava discutindo sobre se nós fazemos obras porque nós somos salvos, ou se nós fazemos as obras porque nós queremos a salvação. E eu achei bem interessante que esse tema foi discutido até no nosso grupo do WhatsApp. E vários irmãos colocaram ali a sua opinião, a sua demonstração do conhecimento que tinha através desse texto. E nós percebemos e chegamos a um consenso que vai dizer que nós fazemos obras porque nós somos salvos. E não ao contrário, você não faz obras para ser salvo, mas você faz a obra porque você é salvo. Vamos ver o que Tiago nos diz no versículo de número 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupas e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que precisam para viver, não adianta dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Aqui nós vemos Tiago nos dando um exemplo de coisas que talvez aconteciam no cotidiano daquela época, mas isso eu quero dizer para os irmãos que vêm nos acompanhando até os dias atuais. Nós vemos pessoas em todos os séculos, de todas as gerações, passando por dificuldades, passando por muitas aflições durante o seu decorrer da sua vida. Mas uma coisa que Tiago diz nesse texto me chamou muita atenção. O que seria? Tiago diz: se você vê alguém passando fome, passando necessidade, o que adianta você dizer Deus te abençoe, se a sua fé não estiver baseada nas suas ações? Não adianta você dizer que você é cristão, que você tem fé, que você pratica a bondade, mas as suas obras não condizem com aquilo que você está dizendo. É necessário que as suas palavras, as suas atitudes correspondam diretamente com aquilo que você prega, com aquilo que você diz viver. E Tiago nos ensina isso. Eu fico muito feliz quando eu leio quando Tiago diz, nada adianta
a qual nós estamos pregando condiz com as nossas ações? Condiz com as nossas atitudes? Eu quero convidar você nessa manhã, a refletir sobre isso. Talvez você está 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja e você se julga um cristão perfeito. Mas a pergunta que eu quero te fazer nesta manhã é a seguinte: qual é as suas ações mediante aquilo que você crê? Se a fé não vier acompanhada das suas atitudes, nada vale você dizer que você é um cristão. As suas atitudes precisam condizer com aquilo que você vive e com aquilo que você prega. E aí Tiago vai continuar dizendo o seguinte: se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, se vocês dão o que eles não precisam para viver, não adianta dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo, seu tolo. Vou prová-lo que a fé sem ações não vale nada. Como é que nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi porque ele fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Eu acho muito interessante esse capítulo número 2 de Tiago. Tiago nos convida a ter essa reflexão. Fé sem ação, o que adianta? E se você quiser meditar ainda mais longe, você pode ler o começo desse capítulo, que vai dizer: tratamento igual para todos. Como que nós temos tratado os nossos irmãos em Cristo? Será que nós temos feito discernimento, divisão por aquilo que as pessoas aparentam ser ou aparentam ter? Ou nós temos tratado todos da maneira como Cristo nos ensinou a tratar? Eu vejo que nos dias atuais nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de crise. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora talvez perderam um familiar, perderam um parente, perderam um ente querido. E esse Covid, essa doença letal que veio nos afligir nesse último ano, nós percebemos que uma das coisas que afetou mais as pessoas, e eu ouço mais as pessoas me dizendo, é: Rodrigo, o afastamento social é uma coisa terrível. E realmente é terrível. Você ficar na sua casa isolado, sem poder ter contato com as pessoas, sem poder conversar, sem poder abraçar. Não foi para isso que você foi criado. Não foi para isso que você existe. O ser humano, ele nasceu para ser relacionável.
Se você não se relacionar com as outras pessoas, você possivelmente vai contrair uma depressão na sua vida. Por quê? Porque você precisa expor aquilo que você sente dentro de você. Você precisa ser ouvido, você precisa falar, você precisa se comunicar. E Jesus nos diz que no final dos tempos, o amor de muitas pessoas se esfriariam em relação ao Evangelho. Mas eu quero fazer uma abreviação aqui. Parece que nos dias atuais o amor tem se esfriado em relação ao próximo. E eu quero aqui abrir um parênteses para fazer um pensamento contigo, com você que está me ouvindo aí na sua casa. Muitas pessoas dizem: o dinheiro corrompe, o dinheiro muda as pessoas, o dinheiro transforma a mentalidade das pessoas. Eu digo ao contrário para você que me ouve. O dinheiro não corrompe ninguém. O dinheiro só vai mostrar de fato quem essa pessoa realmente ela é. Porque se essa pessoa com muito dinheiro, ela consegue ajudar os necessitados, ela ajuda o próximo, essa pessoa não foi influenciada pelo dinheiro. E existem muitas pessoas que têm dinheiro pelo Brasil e pelo mundo, que ajudam, tem ONGs, faz caridade e faz diversas outras coisas que abençoam a vida de outras pessoas. A questão é: como está o seu ego hoje? Como anda o seu orgulho hoje? Será que você não se vestiu de uma armadura chamada orgulho, a qual você precisa desse orgulho para viver, a ponto de você olhar e falar: olha, se eu fizer determinada atitude para a pessoa, eu vou estar me rebaixando, eu não preciso fazer isso. Olha, o meu status social é um status muito legal, é um status muito bom, então se eu fizer determinada atitude, isso vai me comprometer. Como que as pessoas vão olhar para mim? E isso tem sido o problema desse século. As pessoas com atitudes egocêntricas, egoístas, pessoas que muitas das vezes não têm quase nada, mas olham para as outras como se tivessem tudo. E eu estava fazendo uma questão referente a isso que nós estamos tratando. Infelizmente, eu falo isso, mas o Covid ele veio para nos mostrar que a doença, que essa enfermidade letal que nos cerca, ela não respeita classes sociais. Não importa se você é da mais alta classe social ou se você é da classe mais baixa social falando, ela pode te atingir. E o mundo está em crise, o mundo está em choque, o mundo está em desespero, todos querendo ser vacinados, todos procurando uma solução para sairmos da atual situação que nós nos encontramos hoje. Mas eu quero dizer para você, eu quero falar para você que está me ouvindo aqui nessa manhã, de um personagem que talvez você já ouviu falar muito dele. Eu quero te apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, antes de virar um ser humano como eu e você. Ele estava junto com Deus, na sua perfeição, na sua plenitude. Porém, quando Jesus Cristo estava na barriga da sua mãe Maria, ele estava a caminho de Jerusalém para nascer. Não existia sequer uma hospedaria para que Jesus nascesse em um lugar digno, pela sua patente e pelo seu poder. Cristo nasceu num estábulo no meio dos animais. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas das vezes nós confundimos autoridade, nós confundimos poder com supremacia. Nós temos que ser o tal para sermos reconhecidos. E Jesus ele veio para quebrar todo esse paradigma,
Porque o homem mais importante da história, com o pensamento mais incrível da história, a mente humana mais perfeita da história, nasceu no lugar mais simples possível. Mas ele não mudou a sua natureza por ter nascido lá. Ele não deixou de ser Cristo por ter nascido num lugar simples. Pelo contrário, Jesus continuou sendo Deus. Porque quem você é independente do lugar que você está. Você não precisa estar no lugar supremo. Você não precisa ser visto pelas pessoas. Você não precisa ser contemplado por quem está à sua volta para que você seja reconhecido. Se Deus te chamou para pregar a palavra, você não precisa de um palco. Você não precisa de câmeras. Você precisa pregar a palavra. E voltando para o texto, será que a sua fé está baseada em suas ações? Eu conheço muitas pessoas que vão dizer: olha, eu subo o monte, eu desço o monte, eu oro 8 horas por dia, eu leio a Bíblia todos os dias. Mas eu te faço uma pergunta nessa manhã: como está as suas ações relacionadas com a sua fé? Será que quando alguém te para na rua, alguém olha para você e diz assim: moço, por favor, eu preciso de um prato de comida. Moço, por favor, eu preciso tomar alguma coisa, eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Você com dinheiro no bolso, você olha para essa pessoa e diz: olha, vamos ali que eu vou comprar algo para você? Ou você fecha o vidro do seu carro e diz: Deus te abençoe? Eu estou dizendo para você de um Jesus que todas as ocasiões que ele andava pela terra ao lado dos seus discípulos, e alguém dizia: mestre, me socorre, mestre, eu preciso de ajuda, independente da sua classe social, Jesus parava, atendia. Mas talvez você que está me ouvindo aqui nessa manhã, você tenha entendido o ministério, você tenha entendido o evangelho como meio de autopromoção. E aí que mora o perigo do negócio. Se Jesus quisesse que você fosse reconhecido por aquilo que você fez ou você faz, Ele teria exaltado os seus discípulos acima de qualquer pessoa, porque Ele escolheu os 12. Mas pelo contrário, Jesus ele olha para os discípulos e diz: olha, vão e pregai a mensagem do evangelho. Vão, pregai a mensagem, pregai o reino. E esse reino que é anunciado através das escrituras é totalmente oposto desse reino que muitas das vezes são estabelecidos pelos homens na terra. Esse reino que Cristo nos mostra um reino onde o menor ele é o maior, e onde o maior ele é menor. Mostra que eu preciso morrer primeiro, para depois viver aquilo que Ele tem para mim. Lá no livro de Gálatas vai nos dizer sobre algumas características do verdadeiro cristão. Ele vai dizer que o cristão ele é manso, ele é humilde, ele faz a bondade, ele suporta todas as coisas. E aí eu quero te convidar você nessa manhã a fazer essa autorreflexão com você. Amigo, se você tem vindo à igreja, se você tem ouvido cultos, pregações, mas você não carrega nenhuma dessas características, eu sinto lhe dizer, alguma coisa está errada. Porque o Espírito Santo, quando você aceita Cristo, Ele traz a diferença, Ele faz a transformação, você é regenerado, você não é mais a mesma pessoa. Talvez você tenha dito para você mesmo: olha, eu ando 50 anos dentro da igreja, eu sou cristão há 50 anos dentro de uma igreja. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã: como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado os seus filhos? Como você tem tratado o seu patrão, o seu chefe? Como você se porta diante das pessoas na rua?
Se você age normalmente igual o ímpio age lá fora, sinto lhe dizer, você não foi regenerado. Mas calma, essa palavra não é para te afrontar de uma maneira que você saia do evangelho, não. Essa palavra é para te dizer, que se você ainda não experimentou essas características, Jesus, ele pode fazer um milagre na sua vida hoje, se você quiser. Porque só existe uma pessoa nesse mundo que pode mudar alguém. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele é o único que tem poder de transformar uma vida. De pegar aquilo que ninguém dá valor, aquilo que ninguém considera nada, e fazer uma pessoa direita. E fazer uma pessoa decente. Muitas das vezes, nós temos sido atraídos pela aparência da pessoa. Nós temos sido atraídos por aquilo que as pessoas têm. Vejo muitas igrejas por aí, que por causa da pessoa estar engravatada, ela está de terno, opa, você senta aqui, você senta ali. Diferença por causa de uma vestimenta. Diferença por causa do que essa pessoa pode ter na conta bancária. Deixa eu te contar uma história breve. Uma certa vez numa igreja do Brasil, dois homens bem vestidos, com ternos, gravatas, maletas, entraram dentro de uma igreja. E esses homens não se identificaram, só falaram os seus nomes. O diácono, quando viu aqueles dois homens formosos na porta, falou: de que ministério vocês são? E eles simplesmente não quiseram se pronunciar. Falaram: olha, a gente veio aqui para ver a igreja. Quando o pastor daquela igreja enxergou aqueles dois homens engravatados, bonitos, com maletas, o que esse pastor fez? Olha, pode colocar para sentar aqui em cima do púlpito. E aqueles dois homens subiram a escada, sentaram do lado do pastor o culto. E aquele pastor falou: olha, o que vocês acharam do culto, tal? Eles olharam e falaram: não, pastor, o culto tá bom, tal, tá legal. E eles foram embora. No outro dia, eles retornaram naquela igreja. O mesmo diácono, sem perguntar, pegou, levou eles até a tribuna, colocou eles sentados em cima do púlpito. Mais uma vez. Quando aquele pastor, muito feliz por estar dois homens elegantes no meio de uma igreja simples, falou: eu quero aqui apresentar duas pessoas que já estão o segundo dia conosco. Por favor, qual que é o seu nome? Meu nome é fulano de tal. E o seu? Meu nome é fulano de tal. Qual igreja vocês são? Nós somos da igreja satanista. Naquele momento, aquele pastor desabou. Porque tinha colocado duas pessoas que para ele não era digna de estar ali em cima daquele lugar. E aí eu te faço uma pergunta. Como que você tem visto as pessoas? Como que você tem tratado as pessoas? Você tem tratado as pessoas de acordo pela vestimenta? Por aquilo que elas aparentam ser? Ou por aquilo que elas são? Porque existe tantas pessoas que às vezes não tem uma camiseta, às vezes não tem uma calça, às vezes não tem um sapato no pé. Mas se você parar e conversar 30 minutos que for com essa pessoa, você vai ver que aquela pessoa muitas das vezes carrega tanta informação boa, tanto conhecimento que pode agregar para a sua vida. Mas você prefere olhar para o status social. Quem é que está andando comigo? Ah, não, é filho do empresário tal. Quem é que está falando comigo? Não, é o Dr. X. Jesus era mestre em olhar para os pequenos e ver coisas especiais que ninguém enxergava. Jesus olhava para aqueles humildes no meio do caminho, onde todo mundo passava e sequer sabia o nome, quem era que estava parado no meio da estrada. E Jesus olhava para aquilo e falava: queres ficar são? Queres ficar curado? Jesus não perguntou RG. Jesus não perguntou onde eles trabalhavam, onde eles moravam. Jesus estava preocupado com o interior e com o interno deles. Oxalá se a igreja nos dias atuais se preocupasse muito com isso. Muitas das vezes nos preocupamos
Nossa, quem é que vai na igreja hoje? Quem é que vai pregar hoje? Quem é que vai cantar hoje? Mas quantas vezes você já entrou dentro de uma igreja e você perguntou para alguma pessoa que está do seu lado: vai tudo bem? Está tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Como está o seu sentimental e o seu emocional? Porque, irmãos, nos dias atuais, há muitas pessoas que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão mortas. Há muitas pessoas que estão sentadas do seu lado, e você fala: não, fulano está sorrindo, fulano está bem, mas por dentro fulano está morto. Fulano já não tem mais expectativa nenhuma de vida. E você que me ouve, carrega a palavra de Deus em você. E a palavra diz que essa mensagem, essa palavra, ela é vida. Ela transforma, ela muda, ela liberta. Jesus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Quem muitas das vezes mudou fomos nós. E eu quero voltar para nós finalizarmos nesse texto que eu mencionei. Como anda a sua fé relacionada com as suas ações? Talvez você diz: eu creio. Mas Tiago vai dizer que até os demônios creem, tremem. E isso não faz deles salvos. Não faz deles pessoas diferentes. Crer sem ter ações não adianta. Talvez você fale: mas eu vou para a igreja todo domingo. Eu vou meditar todos os dias. Ok. Mas essa meditação que você faz, essa leitura que você faz, o que tem mudado na sua vida em questões de obras? Talvez você seja um teólogo muito experiente. Você seja um cara que conheça a Bíblia de ponta a ponta. Ok. Mas o que o seu conhecimento está agregando aí fora? Conhecimento dentro da cabeça apenas é conhecimento. Mas quando o seu conhecimento gera algo, gera uma ação, chamamos essa ação de frutos. Quais são os seus frutos nos últimos tempos, nos últimos dias? Talvez essa mensagem hoje para você seja uma mensagem dura, seja uma mensagem pesada. Mas a Bíblia diz que o Evangelho, ele é confrontador, ele tem que te confrontar todos os dias. A partir do momento que essa palavra não te confrontar mais, alguma coisa está errada. Porque nós somos imperfeitos, nós precisamos mudar todos os dias, ser melhores todos os dias. Mas ser melhores para quê? Para ser promovido? Para as pessoas olharem para mim e falar: olha, você canta bem, você prega bem, você fala bem, você faz isso bem. Não. Você precisa melhorar para ser bênção na vida do seu irmão. Quando você pensa em fazer no seu irmão, você não está fazendo para o seu irmão, você está fazendo para o próprio Cristo. Que Jesus mesmo disse: olha, quando vocês fizerem algo para esses pequeninos, para esses, vocês estão fazendo diretamente para mim. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração essa manhã. Que você possa entender que a fé sem ação é uma fé morta. E ação sem fé é uma obra morta. E aí eu volto para a pergunta do começo para nós finalizarmos. Você faz obras porque você é salvo? Ou você faz obras porque você busca a salvação através das obras? E aqui vai a resposta para você. Se você faz obras para ser salvo, você ainda não entendeu o sentido do Evangelho. Rodrigo, mas a salvação é pela fé. É pela fé. Mas é possível alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro. Faz sentido para você alguém se formar em engenharia civil, cursar 5 anos de faculdade, para no final de quando acabar o curso, a pessoa pega o diploma e ela fala: olha, quer saber? Eu tenho engenharia, eu sou engenheiro, mas eu vou trabalhar como médico. Não faz sentido. Você se dedica para uma coisa porque é aquilo que você quer. O Evangelho é a mesma coisa.
Se você está dentro da igreja, se vocês têm meditado na palavra, as suas obras têm que ser mediante a sua fé. Aquilo que você ouve, você precisa praticar, porque senão se torna uma coisa, como se dizia no tempo grego, hipocrisia. E a hipocrisia é uma coisa triste, porque você olha para a pessoa e você fala, nossa, fulano é tão legal, faz tanta coisa, mas no verdadeiro sentido, aquela pessoa não é nada daquilo que ela está mostrando ser. Hipocrisia no tempo grego, como o pastor já explicou, era máscara que as pessoas usavam para simular situações nos teatros. Então, deixa eu te dizer uma coisa para você que está me ouvindo nessa manhã. Se essa palavra mexeu com você, se essa palavra falou com você, Jesus, ele pode fazer a transformação que você precisa na sua vida. Se suas obras não estão de acordo com a sua fé, calma, não se desespera, porque Jesus, ele pode mudar quem você é. Seu pai não pode mudar quem você é, sua esposa não muda quem você é, seu marido não muda quem você é, mas Jesus Cristo muda quem você é. Todas as pessoas que encontraram com Jesus Cristo no meio do caminho, nunca mais foram as mesmas. Todas as pessoas que tiveram um encontro real com Cristo, não tem como ser igual. Talvez você pode estar 40 anos dentro de uma igreja e você fala, Rodrigo, nada aqui dentro muda, nada aqui dentro transforma. Deixa eu te dizer, é sinal que você ainda não conheceu a Cristo, mas deixa eu te dizer, hoje é o dia que você pode escolher conhecer Cristo verdadeiramente. Você pode ter 40 anos de ministério, mas 40 anos de ministério não quer dizer um dia com Cristo de verdade. Se você tiver um dia com Cristo, você vai descobrir que tudo aquilo que você viveu, que tudo aquilo que muitas das vezes você fez para mostrar para as pessoas, não valeu de nada. Sabe por quê? Porque Cristo era o homem mais incrível da história, mas foi o homem que viveu no anonimato. Cristo, quando ia falar, ele não chegava e fazia propaganda falando, olha, eu vou falar no monte tal, se vocês quiserem me encontrar, ele ia, e a multidão seguia ele, por aquilo que ele carregava. Cristo não precisava de autopromoção para ser quem ele era. Cristo tinha uma fé inabalável, tinha uma calma incrível, tanto que a certo ponto um grupo de pessoas pegou uma mulher em adultério e levou para ele. E quando esse grupo levou essa mulher em adultério para ele, sabe o que ele fez? Ele estava escrevendo na areia. E quando ele levanta a sua cabeça e a população está com as pedras prontas, vamos atacar nela, vamos matar, porque a lei manda matar. Esse homem, ele pega, ele levanta a sua cabeça, ele olha nos olhos daquela mulher, e como se fosse um sinal singelo e um sinal que ninguém percebesse, ele olhou para ela e disse, eu te entendo, eu te compreendo, eu não te julgo por aquilo que você fez, ou por aquilo que você é. E aquele homem olha para o lado dos acusadores, e ele fala assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra nela. E de repente se ouve as pedras caírem ao chão, e a multidão começa a se dispersar, o circo acabou, o show acabou, e de repente quando ele olha, só tem ele e a mulher na sua frente, e ele fala, mulher, cadê os seus acusadores? E ela fala, Senhor, eu não sei. E ele diz, se eles não te julgam e te condenam, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Talvez muitas pessoas tenham apontado o dedo para você, talvez muitas pessoas tenham condenado você, mas existe alguém que não te condena, existe alguém que não aponta o dedo para você e diz, você é réu. Mas pelo contrário, existe alguém, você, meu telespectador que está me acompanhando nessa manhã, estende a mão para você e diz, se você quiser eu te ajudo, vamos andar junto? Esse alguém que eu estou dizendo é Jesus. Quem sabe você que está me ouvindo aí na sua casa, você se desviou do caminho. Quem sabe você que está me ouvindo, você não está na presença mais de Jesus. Quem sabe você que está me ouvindo, você já não está mais nesse lugar chamado centro da vontade de Deus.
Mas deixa eu te dizer uma coisa para fechar essa mensagem. Eu saí do tema de Tiago 2 porque eu preciso te dizer nessa manhã. Você que está distante do caminho do Senhor, há uma esperança para você. E essa esperança se chama Jesus Cristo. Talvez você não tenha enxergado mais saída para a sua vida. Ei, você que está me ouvindo que está com depressão. Ei, você que está me ouvindo que tem síndrome do pânico. Ei, você que está me ouvindo que não acredita mais no seu futuro. Você que não tem mais perspectiva nenhuma de vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tem a solução que você procura. Jesus tem o milagre que você procura. Mas ei, não venha para a igreja achando que você vai ficar rico, você vai ser próspero. Igreja não é lugar de você ficar rico. Igreja é lugar de você curar as suas feridas. Existe alguém nesse lugar que te ama. Talvez você tenha gastado a sua vida com coisas inúteis, fúteis, festas. Mas deixa eu te dizer, a primeira oportunidade que os seus amigos tiverem de te virarem as costas, eles vão virar as costas para você. E o único que vai ficar do seu lado se chama Jesus. Esse amigo, ele não te abandona. Esse amigo, você vira as costas, você machuca ele, você fere ele, mas todas as vezes que você olhar para ele, ele está com as mãos estendidas para você. E ele não espera nada em troca. Se algum amigo seu falar, olha, eu te ajudo, você pode esperar que daqui a alguns dias ele vai te cobrar esse favor. Mas Jesus não. Jesus foi por espontaneidade até o madeiro. Jesus, ele foi por livre, espontânea vontade até aquela cruz. Era uma palavra dele, e os anjos desciam e não tinha crucificação. Mas ele olhou para mim, ele olhou para você, e ele pensou e disse, eu vou até o fim, porque eu vou pagar o preço pela vida dele e pela vida dela. E a sua vida tem valor. Valor em que sentido? Valor material? Mas valor para Deus. Deus, ele te ama, meu amado. Eu quero fazer uma oração final para você. Se você aqui nessa manhã, que me ouviu, quer tomar a decisão de você aceitar Cristo, aí aonde quer que você esteja, aonde quer que você esteja me ouvindo agora, dobre seu joelho aonde você estiver, e eu vou fazer uma oração por você. E Jesus vai entrar no seu coração, e você vai ver que as coisas que para você não tinha jeito, Jesus vai te dar jeito. Para as coisas que você falava, não dá, não acontece, não funciona, você vai ver que com Jesus funciona. Talvez do seu jeito, não, do jeito dele. Mas eu garanto para você, que o jeito dele é o melhor jeito que existe, a melhor solução que existe para a sua vida. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu quero te apresentar essa vida, eu quero te apresentar essa pessoa. Ó Deus, eu não sei como que essas pessoas se encontram, qual a situação física, psicológica, espiritual, que essa pessoa venha se encontrar nessa manhã. Mas o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que faz a mudança. Em nome de Jesus, vá de encontro com essa pessoa, Jesus. Entra na vida dela. Senhor, eu creio que existem pessoas nessa manhã que possam estar aceitando o Senhor como o Senhor e Salvador da vida delas. Em nome do Senhor Jesus, entra na vida dessa pessoa, Senhor, e muda tudo de lugar. Transforma, que essa pessoa possa se render aos seus pés, e que ela descubra que não exista prazer maior, que não exista motivo melhor do que te servir e te adorar. Em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, ó Pai,
abençoa essa vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa também os nossos irmãos, abençoa os hospitais, Senhor, que está cheio de pessoas que muitas das vezes estão no estado terminais, que estão com Covid, que estão entubadas, em nome do Senhor Jesus. Pai, que essa doença, que ela possa estar retirada em nome de Jesus, e que chegue um novo tempo para essa nação. Nós abençoamos o Brasil, ó Deus, nós abençoamos Jacareí, nós abençoamos São Paulo, nós abençoamos o mundo, porque, Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas e nada acontece fora do seu propósito. Então, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.